Fora da caridade não há salvação. Isto se coloca no lugar de uma imposição, de um imperativo que nos era ensinado até então, dizendo que fora da igreja não há salvação. A igreja se colocava como o único caminho que pudesse nos conduzir até Deus, até Jesus. E, por outro lado, ao considerar que teríamos sido criados portadores do pecado, o pecado original, de que também caberia a ela, a igreja, a única possibilidade de nos salvar desse tipo de pecado. Fora da caridade não há salvação, ensina-nos que a nossa ligação com Deus, com Jesus, se faz diretamente, sem qualquer intermediário. E no tocante a que teríamos sido criados pecaminosos com o pecado original, na verdade, nos diz o seguinte, que nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorante aqui tem o sentido de ausência de conhecimento, conhecimentos necessários para nos conduzir de uma forma segura em nossa existência. E como é que se estabelece, portanto, essa forma de nós adquirirmos os conhecimentos que nós necessitamos? É por aquilo que nós entendemos como a nossa evolução. Dessa forma, poderíamos formular o imperativo de forma diferente, dizendo que fora da caridade não há evolução. Ou ainda, ao considerarmos caridade como um ato de amor que nos coloca no cumprimento da lei maior ensinada por Jesus, que nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pode nos levar a uma formulação da seguinte forma: fora do amor não há salvação. Falemos agora, portanto, de caridade. A caridade pode ter a sua expressão ao oferecermos às pessoas necessitadas bens de natureza material. Aí nós estaríamos diante daquilo que poderíamos chamar de benemerência. E, por outro lado, a caridade também se expressa na nossa vida de convivência, nos relacionamentos que nós temos, na nossa família, no trabalho, enfim, em toda parte na nossa manifestação social. E, voltando ainda à questão da benemerência, ou da caridade material, ela pode ser expressa através da nossa ação individual, mas também pode ser o resultado da conjugação de esforços através de comunidades organizadas. E no tocante à necessidade, à carência material, nós notamos que gradativamente se reduz de uma forma significativa a quantidade de irmãos no planeta que sejam destituídos de recursos materiais. E essa evolução de grande significado certamente tem a nossa participação individual, mas, entretanto, a contribuição mais importante vem justamente daquilo que as comunidades podem oferecer. Vamos entender aqui comunidades como organizações sociais, organizações políticas e também organizações de natureza econômica. Se nós nos voltarmos para as comunidades que se organizam através do poder governamental, nós vamos ver que vem sendo oferecido cada vez mais acesso às pessoas a recursos de grande importância, como é o caso da saúde, como é o caso da educação, acesso à moradia, acesso à água limpa, que possa oferecer condições de proteção da própria saúde. Entretanto, nós percebemos que uma das contribuições valiosas que surgem vem quando as pessoas são capacitadas para que detenham a possibilidade de gerar os recursos e, com esses recursos, poder ter acesso aos bens que necessita. E para que isso aconteça, é necessário a capacitação das pessoas para agirem em tarefas, em trabalhos que possam lhe oferecer essa possibilidade. E, além disso, também há necessidade de que os locais de trabalho possam também ser gerados, possam ser oferecidos. Ou, muitas vezes, até despertando através de vocações o empreendedorismo, em que a pessoa, no lugar de estar vinculada a uma empresa,
ele mesmo desenvolve o seu negócio, a sua atividade, de tal forma que possa ter os seus recursos. Então, na nossa atividade individual, o ato de caridade, oferecer ao outro aquilo que necessita, isso tem uma grande importância. Eu diria que a importância maior se revela no benefício daquele próprio que está realizando a caridade. Mas, sem dúvida, isso acaba também beneficiando aquele que possa receber o recurso. Mas, por outro lado, quando nós participamos dessas comunidades, dentro delas, nós podemos, de alguma forma, criar condições, incentivar para que esses recursos possam ser oferecidos cada vez mais. Eu volto a insistir que a forma mais nobre de fazer com que as pessoas possam vencer a carência de bens materiais é ela de ter o próprio recurso através do trabalho, através das suas atividades. Mas agora nós podemos chegar a considerar aquilo que me parece ser a questão essencial da prática do amor, da prática da caridade, que é o resultado da nossa convivência, dos nossos relacionamentos, que se estabelece nas mais diferentes situações, como já citei. E vale ressaltar que a principal finalidade da nossa encarnação é chegarmos aqui e aprendermos a conviver de uma maneira harmoniosa, de uma forma amorosa, de uma forma gentil com as pessoas. De tal forma que, ao retornarmos ao plano espiritual, esse será um aspecto que irá pesar no sentido de nós verificarmos até que ponto fomos bem-sucedidos ou ainda até que ponto nós deixamos de aproveitar as oportunidades que uma encarnação possa oferecer. Mas vejamos alguns aspectos de grande significado do nosso convívio. Hoje nós percebemos que existe um verdadeiro mosaico de ideias, de propostas, de tal forma que cada um começa a traçar a sua própria trajetória. E quando isso acontece, é cada dia mais importante nós sabermos respeitar o próximo, nós darmos espaço para que o próximo possa se desenvolver naquilo que ele se propõe na convivência. Então, nós estamos aí diante de considerarmos que a diferença, que muitas vezes nós acabamos entendendo que seja algo deficiente, que precisa ser eliminado, que, na verdade, é uma resposta de abundância que nós recebemos dentro da criação de Deus. Alguns exemplos podem ilustrar isso de forma bastante interessante. Se nós considerarmos, por exemplo, irmos até uma árvore, pegarmos uma folha e fizermos um exame detalhado dele, muitas vezes esse exame pode ser minucioso, talvez seja necessário ampliar a sua imagem, mas aí em seguida poderíamos nos propor a encontrar uma segunda folha igual a essa na árvore. Não iremos encontrar, como não iremos encontrar em árvore nenhuma daquela espécie. Um outro exemplo que podemos tomar, se nós examinarmos um grão de areia, aquele que nós podemos tomar em nossa mão lá na praia, e perguntarmos, é possível encontrarmos um segundo grão de areia igual? Também não. E se nós pegarmos um cristal de gelo, a mesma coisa. E se voltarmos para as nossas expressões físicas, eu pergunto, haveríamos encontrar duas pessoas com a mesma impressão digital? Não iremos encontrar. Iremos encontrar com a mesma íris? Também não. E quanto à tonalidade de voz? Não, cada um de nós tem uma tonalidade de voz que o identifica plenamente. Então, percebam que isto tudo é sinônimo de abundância. E no tocante às ideias, no tocante às preferências que as pessoas possam ter, se nós somarmos essas diferenças, se nós procurarmos harmonizar essas diferenças, nós estaremos cada vez construindo algo muito mais enriquecedor para as nossas experiências. Mas então consideremos que algo de fundamental importância é nós respeitarmos o direito das pessoas com qual nós convivemos. E, ao mesmo tempo, ao querermos exercer o nosso direito, que façamos isso em paz, que façamos isso em harmonia, sem promover qualquer tipo de desarmonia, muito menos de violência. Mas aqui vamos também considerar o seguinte, algo de fundamental importância é nós desenvolvermos a habilidade de recepcionarmos as pessoas quando se expressam.
Com isso, eu estou querendo dizer que nós precisamos saber ouvir as pessoas, respeitar aquilo que as pessoas estão dizendo. E saber ouvir é compreender o que as pessoas estão falando. Isso não significa aceitar o que as pessoas estão fazendo. Muitas vezes, nós achamos que pode ter outra alternativa, mas isso são nossas opções. Mas se fazemos isso de uma forma harmoniosa e procurando cumprir aquilo que se espera, que é ensinado por Jesus, especialmente quando ele nos convoca a fazer ao próximo o mesmo que nós queremos para nós, certamente isto será o caminho adequado para que nós sejamos bem-sucedidos. Quero lembrar aqui um procedimento que é realizado pelos nossos irmãos nativos da América do Norte, envolvendo os Estados Unidos e o Canadá, em que expressa plenamente aquilo que eu estou querendo dizer. Eles têm o hábito, pelo menos tinham, o hábito de, quando havia necessidade de discutir coisas, resolver coisas da sua comunidade, reuniam-se numa roda e um deles apresentava, nesse momento, um bastão esculpido numa madeira, no topo, inclusive, apresentando a imagem da águia careca, que é um símbolo de grande importância para eles. E como é que se desenvolvia, então, esta reunião, onde iriam procurar fazer as trocas de opiniões, procurar caminhos para se conduzir a algum tipo de decisão? Aquele que era o portador, aquele que tinha na sua mão, naquele momento, esse bastão, só ele falava. E os demais, respeitosamente, ouviam. E ele passaria o bastão para o participante seguinte, desde que ele estivesse convicto de que tinham entendido o que ele estava falando. Não que tenham aceito o que eles estavam falando, podia até ser isso, mas o propósito é de que poderiam estar plenamente entendendo. Aí passaria para o segundo e assim sucessivamente, até que todos pudessem, de uma forma harmoniosa, expressar aquilo que está falando, havendo uma compreensão de cada um daquilo que está falando. É mais comum, no nosso convívio, nós temos um procedimento diferente desse aí. Quando alguém está falando, na primeira objeção que nós possamos identificar, que nós não aceitarmos, nós deixamos essa atitude exterior, que é de procurar ouvir, e vamos para o nosso mundo interior, provavelmente elaborando aquilo que, em seguida, nós ofereceremos como resposta, provavelmente como uma contestação àquilo que a pessoa está falando. Mas quando fechamos essa cortina para a percepção, é possível que no segmento daquilo que a pessoa está falando, viria muito mais informação que poderia até anular aquela nossa primeira objeção. Mas como isso não acontece, então simplesmente nós acabamos não registrando. E aqui eu quero lembrar algo que nos ensinou Rubens Alves, um eminente professor, um escritor que nos deixou livros fantásticos. Hoje ele está ensinando lá do plano espiritual. Ele, curiosamente, dizia o seguinte: ao consultar os cursos que nós temos por aí, vamos identificar uma infinidade de cursos que nos ensinam a falar, ensina-nos a oratória. Mas por mais que procuremos, não encontramos cursos de escutatória. E isso mostra uma carência muito grande. Todo o nosso processo de educação, que começa lá em nossa casa, não existe uma percepção da necessidade de incorporarmos esse tipo de habilidade, sabermos escutar, sabermos recepcionar aquilo que o outro está falando. E isso, então, nos coloca naquela afirmação inicial de que fora da caridade não há salvação, que depois substituir que fora da caridade não há evolução. E somente nós podemos evoluir na medida em que venhamos aqui para as nossas encarnações para cumprir aquela que é a nossa principal tarefa, que é aprendermos a conviver de uma forma que possamos atender ao mandamento da lei de Deus, que diz para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. E com isso, nos afastamos de toda e qualquer aceitação de que entre nós e Deus, entre nós e Jesus, possam existir algum tipo de barreira, e muito menos aquelas barreiras que possam ser anunciadas por qualquer tipo de religião. E, ao mesmo tempo, também entendendo que não há absolutamente nada em nós pelo qual nós tenhamos que ser salvos.
O que há em nós é uma necessidade de evoluirmos e evoluirmos de uma maneira decidida através das nossas experiências, em que gradativamente iremos sair daquela nossa condição original, que nós somos criados simples e ignorância, para um espírito que vai na sua escalada, alcançando níveis cada vez mais elevados, para que um dia possa chegar a poder compartilhar com Deus duas coisas: a felicidade imensa que se projeta de Deus e que nós podemos também compartilhar, e o outro ponto que Deus espera de nós, que estejamos habilitados a nos apresentarmos como co-criadores, que significa nós participarmos da criação de Deus, dando a nossa contribuição da melhor forma possível. Portanto, fica aqui como uma colocação final que pode nos levar a entender o seguinte: fora do amor não há evolução. Fora do amor, não há como nós nos ligarmos ao próximo, não há como nós nos ligarmos a Jesus e tampouco como nós ligarmos a Deus, nosso Pai. Muita paz a todos. Obrigado por mais essa oportunidade.